Amém? Nós vamos começar de onde paramos, tá? E vamos seguir com a exposição da primeira carta do apóstolo Pedro. E agora no capítulo 2, a partir do versículo 11. Nós paramos no versículo 10 e agora a gente vai seguir aqui com a nossa exposição a partir do versículo 11 do capítulo de número 2. Outra coisa que eu não comuniquei, não lembro de ter comunicado, né? É sobre o discipulado, tá? Nós temos um padrão aqui para recebermos novas pessoas e é um discipulado de 10 semanas, onde nós apresentamos aquilo que é fundamental para a fé cristã aos irmãos, falamos um pouco também no que consiste o serviço dessa comunidade, como a gente está caminhando, o que a gente pretende para o futuro, né? Então é a partir desse discipulado que nós recebemos novos membros e também as pessoas que têm ouvido o Evangelho, desejam assumir um compromisso com Cristo. Nós não vamos fazer apelos no fim das pregações, tá? Nós estamos abertos para que você venha até nós, dizer do seu desejo de assumir um compromisso com Cristo, e aí nós vamos te encaminhar para esse discipulado. Amém? Dois 11 de 1 de Pedro. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus, honrem o rei. Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo temor. E não somente se ele for bom, né, se for um patrão legal, mas também se for mal. Por isso, porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isto é agradável a Deus. Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Continuando, de onde nós paramos a nossa exposição, me permita só refrescar nossa memória aqui. E a gente viu no início que Pedro escreveu essa carta em questão a uns irmãos que já estavam sofrendo, encontrando muita dificuldade por causa de sua fé, que passariam por problemas piores e maiores em virtude da perseguição que já era uma realidade dentro de Roma, mas se espalharia por todo o império, a fim de encorajar esses irmãos, a fim de minimizar, ou pelo menos ressignificar o sofrimento que esses irmãos estavam passando e que haveriam de passar.
na piora desse sofrimento e dessa perseguição. E como Pedro faz isso? Como Pedro tenta dar um significado diferente para o sofrimento dos irmãos a fim de encorajá-los? Ele começa falando da grande salvação que nos alcançou. Nós vimos que essa salvação é uma esperança que não murcha, que não é maculada, que é viva. E não apenas isso, está guardada com Cristo Jesus no céu e não pode ser perdida, porque Ele que guarda a nossa salvação com Ele próprio. Nós vimos também que essa salvação tem desdobramentos, não é um fim em si mesma, tá? Salvação não é um fim em si mesma. E Pedro apela para esse povo que foi salvo graciosamente por uma grande salvação, para que eles vivessem de maneira santa, como é santo aquele que nos chamou. E não apenas isso, Pedro também, além de apelar para que esses irmãos vivessem de maneira santa, dentro desse contexto de perseguição e dificuldade, ele fala também sobre a necessidade desses irmãos serem reverentes e demonstrarem essa reverência no amor mútuo, né? É assim que ele termina o capítulo de número 1. E quando ele passa para o capítulo de número 2, ele continua falando de desdobramentos dessa grande salvação. E ele fala que a partir dessa grande salvação, nós devemos nos despojar de todo pecado e crescermos espiritualmente. A partir de quê? Do desejo pelo leite espiritual, o alimento básico, a palavra do Senhor. Não apenas isso, além de dizer que nós devemos crescer, ainda falando sobre desdobramentos dessa grande salvação, ele fala da nossa condição em Cristo Jesus. E ele mostra que nós recebemos a graça de sermos componentes do edifício espiritual, pedras vivas que compõem esse grande edifício espiritual onde Deus habita. E não apenas isso, também somos sacerdotes de Deus por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Além disso, ele ainda mostra o quão privilegiados somos no versículo de número 9, dizendo que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Tudo isso é desdobramento da grande salvação que recebemos. Ele conclui essa primeira parte do capítulo 2 falando dos grandes privilégios que nós temos por sermos povo de Deus. Mas agora ele precisa falar de uma outra coisa que também é desdobramento dessa grande salvação. Porque nós não temos só privilégios pela salvação, mas também temos deveres. Amém? Deveres. Não são apenas bônus, são ônus também. Nós temos deveres. E ele descreve esses deveres através de relacionamentos sociais, né? Vai aqui do capítulo 2, versículo 11, até o capítulo 3, versículo 12, Pedro fala de relacionamentos sociais para mostrar como um salvo, um verdadeiro salvo deve se comportar, e é a partir daqui que nós vamos desenvolver isso. Mas Pedro começa a desenvolver essa ideia de termos que demonstrar a nossa salvação na prática, que são os nossos deveres, é o nosso dever em relação a essa grande salvação, falando do nosso relacionamento para com o mundo. E ele começa no versículo 11 e termina essa primeira parte no versículo 12. E ele diz o seguinte: amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros. A gente já viu essa expressão aqui. Onde no capítulo 1, versículo 1. Pedro se refere a esses irmãos como forasteiros. E ele chama eles de peregrinos e forasteiros de novo, para ratificar a ideia de que eles não pertencem ao lugar onde estão. Eles não são habitantes permanentes desse mundo. E quando ele diz isso, é para esclarecer os irmãos de fato, a fim de que os irmãos saibam que eles estão aqui, mas não são daqui. Nossa pátria é celestial. Nós estamos aqui peregrinando, passando por essa terra. E aí a gente precisa falar disso mais uma vez, que há quem viva como se fosse ficar aqui para sempre. Quer construir impérios pessoais, quer fazer grandes feitos, quer
operar grandes realizações como se fosse desfrutar da glória dessas coisas para sempre. Mas você vai embora daqui. Você está aqui de passagem. Você é forasteiro, você é peregrino, eu sou forasteiro. Nós somos forasteiros, nós não somos daqui. E isso deve refletir diretamente no nosso comportamento. Saber que nós somos de uma outra pátria, de um outro lugar, deve afetar o nosso comportamento. É por isso que ele introduz essa parte dessa maneira. Nós somos peregrinos, somos forasteiros, nós não somos daqui. E ele diz, como peregrinos e forasteiros que vocês são, eu apelo que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Paixões carnais, falamos disso aqui de maneira recorrente, sempre temos pregado e falado sobre essa ideia, trata da nossa natureza caída, corrompida, que segundo o apóstolo Pedro, guerreia contra a nossa alma, contra o nosso homem interior. Então o que Pedro está dizendo para esses irmãos? Como pessoas que estão aí, mas não são daí, vocês devem negar as suas vontades pecaminosas. As vontades, os desejos, os impulsos que são oriundos da natureza caída, corrompida de vocês, que faz guerra contra o homem interior. O apóstolo Paulo tratou essa mesma questão em Gálatas 5,17, onde ele diz que há uma guerra intensa entre a carne e o espírito, e Pedro está dizendo, vocês devem negar tudo isso. E ele continua, tendo conduta, versículo 12, exemplar no meio dos gentios. Quem são os gentios? Aqueles que estão fora da aliança, aqueles que não fazem parte do povo de Deus. E o apelo de Pedro é o seguinte, neguem-se a si mesmos, as vontades de vocês, a fim de vocês serem exemplos no meio daqueles que não são povo de Deus. Vocês têm obrigação de viver de maneira exemplar no meio dos que estão lá fora. De que maneira? Negando nossas paixões, nossas vontades, nossos desejos próprios. E ele continua, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Para que a gente deve se comportar dessa maneira? Por que nós devemos ter um comportamento exemplar no meio dos gentios? A fim de que eles sejam contrariados nas acusações que fazem contra nós, né? Aquele churrasco da família, né? Onde alguém toca de maneira leviana num escândalo no meio da igreja brasileira, e aí alguém diz que crente é tudo igual. São todos uns farsantes. Eles são todos hipócritas, né? Eu tenho uma experiência com isso. Um dia meu pai falou o seguinte, pastor nenhum presta. Eles só querem saber de dinheiro. Crente é tudo sem vergonha. Eu olhei para o meu pai e eu perguntei, e eu? Ele, você, eu falei assim, então não generaliza. Porque existe um remanescente, existe um povo que mantém uma vida exemplar. Para quê? Para que esses discursos falaciosos contra a igreja sejam calados, sejam contrariados, né? É como alguém que diz, estão fazendo fofoca da minha vida. O que estão dizendo? Que você comprou pão na padaria e não pagou. Você pagou? Não, então não é fofoca, é um fato. É uma verdade. E aí, quando alguém lá de fora fala contra a igreja de Cristo, cabe à igreja de Cristo contrariar o discurso lá de fora. Então, é nossa obrigação ter um comportamento exemplar, para que quando nos acusarem como malfeitores, diz o texto, nós calemos a ignorância deles, porque eles não sabem o que estão dizendo. Amém? E essa ideia aqui de nós sermos acusados como malfeitores, Pedro, na época, estava falando para um povo que realmente, diante do império, era acusado de serem criminosos. E quais eram as acusações? Esse povo é canibal. Eles comem a carne e bebem o sangue de um tal de Cristo. Esse povo é ocultista, porque eles se reúnem nas catacumbas e nas cavernas. Esse povo é rebelde, porque eles não reverenciam o imperador, eles não se curvam, não queimam incenso diante da imagem do imperador. Eles dizem que só existe um único e verdadeiro Deus. Então eles eram tidos como criminosos, né? Mas era o procedimento deles que desbancaria
essas acusações, esse discurso de ódio contra a igreja de Cristo Jesus. Para que quando eles acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Dia da visitação é uma expressão que se refere ao que acontecia comumente no Antigo Testamento, quando Deus falava pela boca de um profeta e dizia que visitaria o seu povo de alguma maneira. Ou ele visitaria o seu povo com livramento e salvação, ou ele visitaria o seu povo com juízo e condenação. Dentro desse contexto, parece que Pedro está falando de salvação. Parece que o que Pedro está falando, que no dia que um ímpio que falou contra a igreja, que blasfemou contra a igreja, que perseguiu a igreja, for alcançado pela visitação do Deus que converte o coração do homem, eles glorifiquem a Deus dizendo: rapaz, eu lembro do testemunho de alguns irmãos. Eu lembro de alguns irmãos que no meio de uma grande perseguição se comportaram de maneira exemplar, e Deus é glorificado desta maneira. Então, nesse primeiro momento, Pedro diz que nós devemos ter um comportamento exemplar diante do mundo, de maneira geral. Não importa o momento que nós estejamos passando, nós precisamos fazer a diferença não com o discurso, mas com o nosso comportamento. Como? Como Pedro diz, negando as nossas paixões, negando as nossas próprias vontades, crucificando o nosso eu. Amém? Depois, no versículo 13 ao versículo 17, ele fala de uma outra esfera de relacionamento. E esse momento ele vai falar do relacionamento dos cristãos com as autoridades. Eu queria que você redobrasse a atenção aqui, porque quem está governando naquela época não é o Bolsonaro, tá? Quem está governando naquela época não é o Lula. Não é o Bolsonaro, não é o Lula, não é nenhum dos dois. Quem está governando naquela época é Nero. Um dos piores imperadores que já subiu no trono de Roma. Pedro, de acordo com a opinião majoritária, está dentro de Roma, vendo o que Nero está promovendo contra a igreja de Cristo. E é esse cara que está dentro de Roma, sendo governado institucionalmente falando por Nero, vai escrever isso aqui. Amém? Atentemos para o que ele vai dizer. Por causa do Senhor. A gente precisa começar por aqui. Versículo 13 começa dizendo que é por causa de quem? Por causa de quem? Aos Efésios, Paulo diz que nós devemos servir uns aos outros como quem serve ao próprio Cristo. Então, o meu comportamento não está fundamentado no cara que está na cadeira da presidência, ou no imperador que governa o Império Romano. Está fundamentado no cara, na pessoa que está sentada num alto sublime trono. Né? Quase você me confundiu com a Xuxa, né? O cara lá de cima. Não. O nosso Senhor, o Deus de toda a criação. É nele que a nossa obediência está fundamentada. Então ele começa já assim, para não ter crise no meio dos irmãos. Ah, mano, eu não concordo com a ideologia de Nero. Eu não concordo com a ideologia do Império Romano. Ele não quer saber se você concorda ou não. É por causa do Senhor que você vai se submeter ao que está estabelecido lá. Amém? Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, 14, quer seja as autoridades como enviadas por ele. Olha aqui para mim, outra coisa que é muito importante a gente dizer e pontuar aqui é essa ideia de sujeição. Onde está o limite da sujeição que nós devemos prestar aos homens? O limite da sujeição que nós devemos prestar aos homens é quando aquilo que o homem estabelece, determina, se choca com aquilo que Deus já estabeleceu. Então isso aqui refresca um pouco, né? Porque quando eu falei de ideologia, você pode ter pensado num monte de coisa, mas se essa ideologia de fato é contra aquilo que Deus estabeleceu como verdade, realmente nós não devemos obedecê-la. Daniel, Azarias, Misael, Ananias, você lembra deles? Dentro da Babilônia? Quem não se curvar diante da estátua vai ser lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Eles simplesmente não se curvaram. Quem fizer oração a outro Deus que não seja ao imperador vai ser lançado na cova dos leões. Daniel continuou orando.
Você lembra do que Cristo disse? E as pessoas, isso é extraordinário, porque as pessoas pensam que Cristo está exaltando César, né? Capítulo 22 de Mateus, versículo 21, é isso? 22, acho que é 21. Quando fala-se sobre o tributo, Jesus diz o seguinte: dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, né? E alguém fica pensando, meu Deus, tem que pagar tributo, tem que pagar imposto, né? Mas a pergunta que não cala é a seguinte: o que é de César? O que é do governo? Você sabe o que é. Agora eu te pergunto também, o que é de Deus? O que é de Deus? O Salmo 24, se não me engano, diz que do Senhor é a terra, tudo que nela há e todos que nela habitam. Então você vê que Deus se sobrepõe a César sempre. Deus está acima de César. Mas a galera fica com a primeira parte achando que Jesus está exaltando o Estado. Dá a César o que é de César, mas dá a Deus o que é de Deus. Você vê se não é um pouco mais difícil. Então, quando os princípios que são estabelecidos pelo homem se chocam com os princípios que são estabelecidos por Deus, nós devemos ficar com os princípios de Deus. Em Atos, capítulo 4, 19, 5 e 29, os apóstolos são perseguidos pelo Sinédrio, o Sinédrio ameaça, os apóstolos não falem mais no nome desse Cristo, e o Pedro que está aqui escrevendo isso diz: julguem vocês, mas vale obedecer aos homens ou a Deus, né? Então a ideia de sujeição deve ter isso aqui como critério, tá? O dia que passar a linha do limite daquilo que Deus estabeleceu, eu estou desobrigado com aquilo que o Estado estabeleceu. Tá claro isso? Amém? E aí é por isso que crente morre. É por isso que crente vai para a fogueira, é por isso que crente vai para a cruz, é por isso que crente acaba na boca de um leão, né? Porque ele obedece o Estado até onde o Estado não se choca com o governo de Deus. Depois que há o choque, a gente precisa ficar com o governo de Deus. E aí é onde o problema começa para a igreja. E aí ele diz que nós devemos nos sujeitar ao rei, às autoridades, ao rei como soberano e às autoridades como enviadas por ele, né? Ele está falando dos governadores, dos procônsules, está falando dos oficiais, dos procuradores que o imperador romano espalhava pelo império, a fim de que esses homens cuidassem do império para ele. Então não importa quem seja, se é o presidente, se é o senador, se é o deputado, se é o governador, se é o prefeito, se o que ele estabeleceu não se choca com a vontade de Deus, você tem obrigação de se sujeitar a isso. Aí a gente tem a referência de Romanos 13, né? Deus instituiu, Deus estabeleceu. E aí você fica pensando, Wesley, como Deus estabelece um regime totalitário que massacra os seus cidadãos, que opera violentamente contra os seus súditos? Como? A gente vai chegar numa parte aqui que você vai entender. O texto continua, que essas autoridades foram enviadas por ele, né, pelo rei soberano. E olha isso, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. As autoridades têm uma missão pré-definida, pré-estabelecida. No capítulo 13 de Romanos, Paulo diz que as autoridades são ministro e vingador de Deus para castigar o malfeitor. Mas também são ministros de Deus para beneficiar o cidadão de bem. Qual é a missão da autoridade que o próprio Deus estabeleceu? Manter a ordem nesse sentido, castigar quem faz por onde ser castigado e honrar quem merece ser honrado. Wesley, o Estado faz isso? Diga você. Não, a gente vê como que a injustiça impera nos dias de hoje, como o malfeitor sai ganhando e o benfeitor sai perdendo. É ou não é? É ou não? Só que o fato deles não cumprirem a missão deles não nos dá o direito de descumprir a nossa. Vocês entendem isso? Está claro para você e para mim que, a despeito do cumprimento da missão das autoridades, eu tenho a minha, e é isso que importa, no final das contas, que eu devo estar sujeito àquilo que não se choca com a vontade de Deus?
A Bíblia diz que naquele grande dia cada um vai dar conta de si. E os corruptos vão dar conta da corrupção. Os autoritários vão dar conta do autoritarismo. Aqueles que governam com injustiça vão dar conta da injustiça. Mas quem não pode ser autoritário, quem não pode ser injusto e quem não pode ser corrupto, somos nós, o povo de Deus, a Igreja de Cristo. Então a ideia é que o Estado deve cumprir a sua missão. Se ele não cumpre, ele vai ter que dar conta com Deus um dia. Amém? Então fica tranquilo. Se o governo atual não é aquilo que você queria que fosse, e de repente realmente não deve ser o que você queria, ele deve ser o que Deus determinou que ele fosse. Ele deve ser para castigo do malfeitor e para benefício do benfeitor. Se ele não cumpre essa missão, ele vai ter que dar conta diante de Deus um dia. Amém? Versículo 15. Porque assim é a vontade de Deus. A vontade de Deus é essa, tá? Que nós nos submetamos às autoridades que foram estabelecidas e entregues por Ele. E Ele continua. Que pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Irmão, isso aqui é extraordinário. Isso aqui vai parar, ou vai fazer com que paremos de bater boca um pouquinho na internet, de ficar postando os nossos posicionamentos, de ter que emitir opinião sobre tudo, de ficar discutindo com amigos de infância a ponto de perder a amizade. Como que nós silenciamos, diz o versículo 16, do versículo 15, pela prática do bem vocês silenciam a ignorância dos insensatos. Como que nós silenciamos a ignorância desse povo que não entende do que fala? Como? Batendo boca com eles, discutindo com eles. Pedro, mais à frente, a gente vai ver nas próximas exposições, ele diz que nós devemos estar prontos a entregar, dizer a razão da nossa fé para quem nos pedir. Quem perguntar, cara, me explica isso aí que você crê. A pregação do Evangelho, a gente nunca pode abandonar a pregação do Evangelho. Mas nós não fomos chamados e enviados para ficar batendo boca, tentando convencer o povo do que achamos. Brigando publicamente e nos expondo por causa de convicções pessoais. Nós não fomos chamados para isso. A maneira perfeita de dar um cala-boca em quem se levanta contra a igreja de maneira caluniosa é o nosso comportamento. É a maneira como a gente procede. É a maneira como a gente vive. Na travessia do final do primeiro século para o início do segundo século da era cristã, um imperador chamado Trajano tinha como governador na Bitínia um homem chamado Plínio, que quando chegou na Bitínia, ele se deparou com uma loucura lá, porque o cristianismo tinha tomado conta da Ásia Menor. Os templos pagãos estavam vazios, a adoração ao imperador estava quase extinta, e ele chegou lá tentando resolver isso. O império já era contra os cristãos, já havia um problema entre o império e o cristianismo, e ele começou a trabalhar para extinguir o cristianismo naquela localidade. Até que um dia ele procurou saber melhor como é que esse povo vive. Como é que os cristãos vivem? Porque eles são acusados de crime, mas qual é o crime deles? E aí ele começou a torturar uns, torturar outros. Ele escreve uma carta para esse imperador chamado Trajano para pedir a opinião dele, como proceder com os cristãos. Por quê? Porque quando ele vai aos cristãos para entender como eles procediam, ele viu que o máximo que os cristãos faziam era o seguinte: se reuniam uma vez na semana, antes do sol nascer, domingo de manhã, faziam uma refeição comum, eles ceiavam todo domingo pela manhã, cantavam um hino de louvor e adoração a um tal de Jesus Cristo que eles tinham como Deus, e depois eles se espalhavam e se reuniam na próxima semana. É só isso que eles faziam. E ele não entendia onde estava o crime desse povo. E diz a carta que ele pegou duas moças, duas jovens chamadas diaconisas. Ele não sabia que diaconisa era alguém que servia na igreja. E ele torturou as duas. E quando ele tortura as duas, elas não dizem nada ao contrário do que ele já sabia. O nosso comportamento é exemplar. E dentro das comunidades havia um pacto entre os cristãos. Vamos acabar com os crimes no nosso meio.
Vamos acabar com o adultério, com a prostituição, com tudo aquilo que é de ruim. E ele ficava em choque, ele não está entendendo porque esse povo é criminoso. Mas ainda assim, a gente está conseguindo frear o avanço do cristianismo. Então é desse jeito que se cala quem fala contra nós. Não é batendo boca, não é discutindo, não é quebrando pau. É mostrando que nós somos um povo peregrino, forasteiro, que nós não temos os mesmos costumes deles. Se lá fora o costume é discutir, bater boca e se irar até por causa de um posicionamento, o nosso costume é fechar a boca e seguir o nosso caminho, vivendo o que cremos e dando testemunho da grande salvação que nos alcançou. 16. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Amém? Você lembra de algum texto quando você lê isso junto comigo? Eu lembro de Gálatas 5,13. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou, mas não useis da liberdade para dar ocasião, para não dar lugar para a carne, para não viver do jeito que vocês querem. Vocês foram livres do pecado, do poder do pecado, para se tornarem servos de Deus. Capítulo 6 de Romanos, Paulo diz isso muito claro, que nós fomos livres do pecado, livres da injustiça, mas fomos feitos servos da justiça, servos de Deus, em Cristo Jesus. Lutero disse que o homem é uma besta. Ou ele é montado, cavalgado pelo diabo, ou ele é montado por Deus. O homem não é livre. Ou você serve o diabo, ou você serve o pecado, ou você serve a si mesmo, ou você serve a Deus. Não tem homem livre, né? Mas a liberdade que Pedro diz aqui é uma liberdade que nós recebemos para servir ao nosso Senhor. E de que maneira nós servimos ao nosso Senhor? Vivendo dessa maneira exemplar que Ele determinou para nós. Está claro isso? Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal, né? Para dar ocasião à carne. Eu sou livre, vou viver do jeito que eu quiser. Isso não é um pensamento de alguém que foi alcançado por salvação, pela graça de Deus. Pelo contrário, vivam como servos de Deus, doulos, né? Escravos de Deus. Então você precisa entender, cara, você é livre do pecado para servir a Deus. Mas se você quiser ser livre de Deus, você tem um outro Senhor, a saber, o pecado. É isso, não tem para onde correr. 17, tratem todos com honra. Olha aqui para mim. Honra aqui fala de consideração e respeito. Amém? E ele diz para tratar quem ali com consideração e respeito? Quem tem dinheiro? Quem é da nossa igreja? Da nossa família? Todos os seres humanos devem ser tratados com consideração e respeito. Por quê? Porque eles ainda carregam algo da parte de Deus, um pouco daquilo que foi deteriorado pelo pecado ainda está no ser humano, a imagem do Criador. Nós ainda carregamos um pouco da imagem de Deus em nós. E por isso nós devemos considerar o outro. E aí a gente parte para a briga do feminismo, né? É porque a mulher está sem dignidade. A dignidade da mulher não está no cargo que ela ocupa. A dignidade da mulher não está na formação que ela alcançou. A dignidade da mulher está no fato dela ser imagem de Deus, do mesmo jeito que o homem é. Se você não encontra dignidade nisso, não há mais dignidade em nada. Você deve respeito a uma mulher, considerar uma mulher, porque ela é imagem de Deus, não porque ela tem um PhD em alguma coisa e diversos canudos e é CEO de uma grande empresa. Não é assim que se conquista consideração e respeito. Se respeita e só o Evangelho pode ressignificar essa questão. Só o Evangelho mostra para nós que, apesar de caídos, em Cristo Jesus nós recuperamos, ou estamos recuperando, essa imagem que se perdeu. Mas ainda assim, mesmo com a queda, nós podemos ver que há algo de Deus em cada um de nós. É daí que vem a consideração, é daí que vem o respeito. Quem está diante de mim é alguém que reflete o Criador. O pecador, de maneira embaçada, né? Mas aquele que está em Cristo Jesus está sendo restaurado e a imagem do Criador que está em Cristo Jesus está sendo restaurada em cada um de nós. Isso não pode ser negado. E é por isso que eu devo consideração e respeito a todos. Está claro isso? Todo mundo deve ser considerado e respeitado. Amem os irmãos na fé. Não preciso falar sobre isso, né?
13:35 de João, João diz o seguinte: e saberão que vocês são os meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. A marca distintiva da Igreja de Cristo é o amor mútuo. Se nós não nos amamos, nós não somos discípulos de Cristo. Temam a Deus. Primeiro ele fala temam a Deus, para depois dizer honrem o Rei. Porque você precisa entender, nosso temor é só ao Senhor. Nós sabemos que quando a Bíblia fala sobre o temor, ela fala de um respeito profundo, seguido de obediência. E a palavra grega que é usada nesse texto ainda tem a conotação de medo. Lembra o que Jesus falou quando enviou os discípulos numa missão sobre temer os homens? Ele diz, não temam aqueles que podem fazer mal ao corpo. Antes, ele está falando de medo lá. Temam aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Então o que o governo pode fazer contra mim se não só ferir o meu corpo? Se hoje a liberdade religiosa for vetada e nós não pudermos mais ter isso aqui de maneira livre, né? A gente vai ter que dar o nosso jeito, a gente vai ter que fazer de tudo para estar junto, reunido. E se alguém entrar por aquela porta dizendo vou matar todo mundo que é crente, e essa carta de Plínio, da qual eu falei para vocês, Plínio diz que tinha uns cristãos que ele interrogava, que ele dizia, eu vou matar eles. Pela rebeldia, ele perguntava a primeira, perguntava a segunda, perguntava a terceira. Ele diz ao imperador, vou matar eles pela obstinação. Porque tu pergunta a primeira, eles dizem, sou crente. Pergunta a segunda, eles dizem, sou crente. Pergunta a terceira e eles dizem, sou crente. E ele, cara, porque vocês são obstinados, eu vou matar vocês. Contrapartida tinha uma outra raça, que ele dizia, eu vou matar vocês. Eles diziam, eu não sou crente mais não. Já tem um tempo já que eu abandonei esse negócio de ficar me reunindo em caverna, em cova. Larguei esse tal de Cristo faz tempo. Então Plínio dá testemunho num documento histórico que naquele tempo já havia essas duas classes. Uma galera que abandonava Cristo no primeiro susto e uma galera que ia para a morte porque tinha encontrado o bem maior de sua vida. Né? Temer, quem nós devemos temer? Deus. Aí ele termina dizendo, honrem o Rei. O Rei merece respeito. O Rei merece consideração. O nosso presidente merece respeito. Você pode não concordar com as coisas que ele faz, como eu não concordo com muitas. Os posicionamentos dele, a maneira como ele se pronuncia, os palavrões públicos, tudo isso que a gente já sabe. É tudo reprovável, anticristão, anti-Deus. Né? Mas como é que eu vou ficar xingando esse cara? Como é que eu vou ficar amaldiçoando ele quando a Bíblia diz que eu devia orar por ele? Como é que... Irmão, ele é um senhor de 60 e poucos anos. Você gostaria de alguém falar do seu pai, do seu avô, do jeito que você fala dele? Respeito, honrem o Rei, respeita o cara. Respeita ele. Quem colocou ele lá foi Deus. E se ele não está cumprindo a missão dele, ele vai ter que dar conta com Deus. Respeita ele. Aí, por último, ele passa por um relacionamento que é entre os servos e os senhores daquela época. E aquela cultura era escravagista. A cultura da escravidão era comum naquela época. E ele diz no versículo 18, ele começa com a palavra servos, doulos, né? Está falando de escravo mesmo, tá? Está falando de escravo. E Pedro está escrevendo para gente que está escravizada. Naquela época, você poderia se tornar um escravo por vários motivos. Você poderia ser um prisioneiro de guerra, você poderia nascer escravo, ser filho de escravo, ou você poderia ter uma dívida muito grande, não ter condição de pagar aquela dívida, e entregar o trabalho escravo como pagamento. Se tornar escravo por isso. Então Pedro está falando para a classe trabalhadora, né? Para o proletariado da época. E ele começa dizendo o seguinte, sejam obedientes ao Senhor de vocês, com todo temor. A palavra temor aparece aqui de novo, né? E aí alguém pode dizer, Wesley, você acabou de ler o versículo 17. O versículo 17 diz que nós devemos temer ao Senhor. Somente ao Senhor. Né? E o versículo 18 diz que nós devemos ser obedientes aos nossos senhores, com todo temor. O que isso quer dizer? É uma questão hermenêutica, né? Um texto interpreta o outro. Primeiro texto a gente já viu que o temor a gente deve só a Deus. Então o que Pedro está dizendo? Que o temor do versículo 18 é o temor a Deus. Então eu sirvo o meu Senhor
por temor a Deus. Amém? Com todo temor. E não somente se ele for bom e cordial, mas também se ele for mal. Aí o pau quebra, né? Não só se o seu patrão for maneiro. Não só se ele te dá uma bonificação pelos lucros. Não só se ele dá um bom plano de saúde. Não só se ele é cordial, cordato, né? Está escrito aí. Não é? Você precisa entender uma coisa. Naquela época não tinha CLT. Não tinha direito do trabalho. Então o escravo estava sujeito à escravidão. Hoje a gente tem CLT. Tem direito do trabalho. Então você conhece os seus direitos. Dentro desse contexto jurídico, o que foi estabelecido para você, você é obrigado a se sujeitar. Você pode dar uma ideia, você pode falar com o seu patrão, isso aqui não está legal, você pode se manifestar, você não é proibido de se manifestar, né? O que você não pode é ser um anarquista, você não pode é ser um rebelde no trabalho, você não pode é fazer as coisas do seu jeito, do jeito que você quer. Se impor, se insurgir contra o seu patrão, por diversos motivos. Poderia te dar aqui 10 motivos para você ser legal com o seu patrão, amar o seu patrão. O primeiro deles é o meio pelo qual Deus coloca pão na sua mesa, né? Mas o versículo 19 dá aqui um motivo melhor. Versículo 19, porque isto é agradável a Deus. É agradável a Deus. Deus se agrada disso. Lembra o que Isaías escreveu sobre a morte de Cristo? Foi do agrado do Pai moê-lo. O Pai se agradou de esmagar o seu próprio filho. Por quê? Por que o Pai se agradou? Porque ele é um déspota que fica olhando lá de cima, vendo o sofrimento dos outros e se alegrando? Não. Porque ele tinha um propósito maior através do sofrimento do seu filho, a saber, a obra da redenção. Então, por que é do agrado do Senhor que nós nos sujeitemos até patrões ruins, até empresas ruins, até supervisores ruins, até coordenadores ruins? Por quê? Porque Deus tem maiores propósitos com isso. Nós sabemos que Deus trabalha para que Cristo seja formado em nós, e aí Ele vai deixar isso claro. Olha o que o texto continua dizendo. Porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente, por motivo da sua consciência para com Deus. Isso aqui é o primeiro ponto. Você tem uma vida com Deus antes de tudo, então é sobre você e Deus. Deus e você, você e Deus, Deus e você. Então você vai carregar caixa pensando em Deus, você vai varrer chão pensando em Deus, você vai digitar projetos pensando em Deus, é você e Deus. Você vai trabalhar para a glória de Deus, você vai ser um bom funcionário para a glória de Deus. Deus e você, você e Deus, tá? É a sua consciência. E aí alguém diz assim, e hoje o chefe não veio não, hoje a gente vai pintar e bordar, né? Mas o chefe dos chefes, rei dos reis, senhor dos senhores, está te olhando. E por causa da sua consciência, você deve manter esse comportamento que glorifica a Deus. 20. Pois que glória há, se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isto é agradável a Deus. Deus se agrada disso, como eu disse, Ele tem propósitos maiores. E esse propósito, a gente vai falar disso mais uma vez, mas é Cristo sendo conformado em cada um de nós. Essa humilhação toda, esse sofrimento todo, esses problemas todos que nós passamos, vivendo de maneira honesta e praticando bem, é o meio principal de nós nos conformarmos com Cristo. Você quer se parecer com Cristo? Morra sem pecado, injustamente. Sofra sem ter cometido mal. Porque há quem queira se parecer com Cristo operando grandes milagres e grandes maravilhas, né? Mas se pareça com Cristo sendo esbofeteado sem fazer nada para ninguém. Se pareça com Cristo sendo humilhado sem cometer mal para ninguém. Se pareça com Cristo quando alguém pisar no seu calo e você, como uma ovelha muda, ficar caladinho. Irmão, isso aqui é uma pancadaria. Versículo 21. Porque para isto mesmo vocês foram chamados. Está vendo? A gente não foi chamado para ficar rico. Está vendo que a gente não foi chamado para trocar de carro toda semana, todo mês, sei lá.
Está vendo que a gente não foi chamado para construir impérios pessoais, nós fomos chamados para isso, para sofrer pela causa do reino. Ele continua. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo, agora ele vai fazer o paralelo entre nós e Cristo, sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam seus passos. Sofrer injustamente é seguir os passos de Cristo. Não tem outro jeito de nós sermos mais parecidos com Cristo senão sofrendo injustamente. Não tem outro jeito de nós sermos mais parecidos com Cristo senão padecermos sem culpa alguma. É o principal meio pelo qual alguém pode se parecer com Cristo, é entregando a sua vida por um propósito maior, mesmo que não tenha feito nada para sofrer. Quem quer ser parecido com Cristo? Tome a sua cruz. Tome a sua cruz e siga-me. Não tem outro jeito de ser parecido com Cristo, senão terminando pregado no madeiro. Versículo 22. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. E olha que isso aqui é legal. Isso aqui é legal. Porque a gente está falando de alguém que não pecou, nem cometeu pecado falando, amém? Quem não tem pecado aqui, atire a primeira pedra. E aí quando você pensa nessa ideia, fica mais fácil de sofrer. Porque você conhece o salário do pecado. Conhece ou não? Qual é o salário do pecado? Não, só para lembrar, vamos lá, qual é o salário do pecado? Então por que a gente reclama por ter que trabalhar tão duro? Por que a gente reclama de ter que passar por tanto sofrimento para conseguir o pão de cada dia? Por que a falta de algumas coisas é uma aflição tão grande, quando na verdade o que eu deveria receber por conta da minha desobediência era a morte, não somente física, mas a morte eterna? Então a gente tem o exemplo de alguém que morreu sem pecado, mais justo do que eu e você. Se o justo morreu no meu e no seu lugar, por que não entregarmos a nossa vida pela causa do reino de Deus? Ele continua, 23, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Já bateu boca com o patrão? Quando maltratado, não fazia ameaças. Já ameaçou seu patrão? Mas se entregava àquele que julga retamente. O que é se entregar na mão daquele que julga retamente? É sofrer no trabalho, no ambiente de trabalho, e dizer está na mão de Deus. Os pentecostais que usam muito essa expressão, né? De colocar na mão de Deus, hein? Às vezes isso é bom, às vezes isso é ruim, né? Porque horrenda coisa é cair na mão do Deus. Então fica tranquilo, cara. Quem nos maltrata hoje, um dia vai ter que lidar com Cristo. Não mais como juiz e não mais como um cordeiro, mas como advogado e cordeiro, mas como um juiz, um leão feroz. Um dia, todos aqueles que praticam injustiça estarão diante do justo, e eles vão ter que dar conta de si. Então o que Cristo fazia? Está na mão de Deus. E Deus é que sabe o que vai ser disso. 24, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Ele fala de um conceito maravilhoso, Paulo explora muito esse conceito aqui, que é o conceito da santificação por meio da morte de Cristo na cruz do Calvário. Capítulo 6 de Romanos, ele fala disso muito bem. Ele diz que quando Cristo morreu no madeiro, nós morremos junto com Ele. Quando Cristo ressurgiu ao terceiro dia, nós ressurgimos junto com Ele. Quem morreu naquela cruz? O velho Wesley. Quem ressurgiu no terceiro dia com Cristo? Uma nova criatura. É isso que o batismo simboliza. Quando a gente desce a água batismal, ou as águas batismais, é como se a velha criatura estivesse ficando lá. E no capítulo 6 de Romanos ele exemplifica justamente pelo batismo, né? A gente desce as águas e depois levanta uma nova criatura. Você sabe que isso não quer dizer que a gente vai levantar perfeito. O que ele está querendo dizer é o seguinte: Cristo morreu para que vocês morram, mas Cristo reviveu para que vocês vivam. Ele morreu para que vocês morram para o pecado, reviveu para que vocês vivam para a justiça. A nova vida é caracterizada pela justiça que nós praticamos. Ainda no versículo 24, no 25, não, final do 24, perdão. Ele cita agora Isaías 53.
Versículos 5 e 6 falando da obra da redenção. Pelas feridas dele, vocês foram sarados, né? Fala do aspecto, de um aspecto da redenção que vai se dar um dia, que é a plenitude da aplicação da obra redentiva. É onde nós teremos um corpo incorruptível. Pelas pisaduras de Cristo, o nosso corpo vai ser afetado também. Pelas feridas dele. O corpo dele foi ferido para que o nosso fosse restaurado e um dia será. 25, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Ele está falando ainda de Isaías 53 e dizendo, vocês não tinham pastor, vocês estavam desgarrados, vocês viviam uma vida desregrada. Agora, vocês têm um pastor. E quando ele fala de pastor, ele está falando de cuidado. Amém? Vocês têm alguém que cuida da vida de vocês. Vocês não precisam ter preocupação com o fato de estarem sendo afligidos pelos patrões, pelo imperador, pelo governo, pelo Estado. Vocês têm um pastor. Eu vi um vídeo, não, li o tema do vídeo, alguém compartilhou o tema do vídeo do Neil Barreto, que falava sobre estarmos há 1 ano no Vale da Sombra da Morte, né? 1 ano da pandemia, 1 ano no Vale da Sombra da Morte. Ainda que vivamos uma vida no Vale da Sombra da Morte, não importa se é 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Na verdade, o Vale da Sombra da Morte começou quando Adão caiu. Quando Adão caiu, o Vale da Sombra da Morte foi inaugurado. Mas o sumo pastor das ovelhas que estavam perdidas nesse Vale de Sombra de Morte veio até nós, graciosamente. É para que você entenda, é para aqueles irmãos entendessem, é para que você entenda. Seja no trabalho, seja diante do Estado, não importa qual seja a sua situação, você tem um pastor que vela, cuida da sua alma. Cuida de você, mas ele não é só pastor, ele também é bispo. Amém? E a palavra bispo, que é usada lá no texto, fala de superintendência, é um supervisor. O bispo é um supervisor, a palavra fala disso. Ele não é só pastor que cuida, mas ele também supervisiona. Ele é o cabeça da igreja, ele está de olho no seu povo. E ele sabe quem é dele e quem não é. Ele sabe como a gente se comporta, como deveria se comportar. Então, esse mesmo pastor que cuida é um bispo que supervisiona e está olhando a gente de perto, esperando que o glorifiquemos através das nossas atitudes. Que nós tenhamos graça da parte de Deus, para que através dessa grande salvação consigamos dar uma boa resposta para o mundo, dar uma boa resposta diante das autoridades, dar uma boa resposta aos nossos patrões, aos nossos chefes, ter uma vida social exemplar, porque é o único jeito de mostrar que fomos salvos de verdade. A graça de Deus trabalha, ele é efetiva, né? Tito diz isso, se manifestou educando-nos na justiça. Se nós não formos esse povo justo, que excede a justiça dos fariseus, como Jesus disse, diante de todos os relacionamentos sociais, nós não podemos ser chamados povo de Deus, igreja de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Se coloque de pé para a gente orar e concluir. Pai Santo,